Bom, agora chegou a hora, Mauro César Pereira, de falar sobre o momento que está mexendo tanto com o meu coração. Agora vai. Meu coração está no momento... A música romântica. Está num momento delicado. O meu coração está aguardando suas informações. Esperando. Survivor. Eye of the Tiger. Esperando Jesus asmar. Ele tá desde o começo do programa, pergunta pro Mauro. E eu fico, não, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras. E o meu coração insiste. Então agora eu te pergunto pro Mauro César Pereira. Jorge Jesus, teve áudio vazado. Do Jorge. Áudio vazado. Áudios vazados. Não foi áudio vazado. É no sistema de som aí notícias em Portugal também, que são muito favoráveis a ele. Né? O áudio favorável a ele. Vazou. Só não sei se vai ser favorável da Turquia, né? Na hora que os turcos perceberem, traduzirem aquilo, o que eles vão achar do tal áudio vazado. Não creio que vão curtir muito, não, né? Vamos escutar o áudio? Antes da gente escutar o Mauro César Pereira trazendo as novidades dos bastidores, é o áudio do Jorge Jesus, deixando claro que falou com o Marcos Braz, que não falou nada de dinheiro. Coloca aí, por favor, Kaique. Amigo, aqui são 10 da manhã na Turquia, aí no Brasil são um fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Quando se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta 1 mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que 1 semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Marcos Braz, e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. Olha aí, Mauro César Pereira, o que eu entendo desse áudio? Foi o que você falou, é óbvio que ele não foi vazado. Eu acho que esse áudio também tem aquele negócio, para a diretoria do Flamengo não falar que eu não fui, porque eu pedi muito, vou vazar esse áudio para a torcida saber a minha posição. Porque tem isso também, tem os dois lados. Alguém acredita que ele não vai pedir muito? Eu não acredito. É lógico que ele vai pedir muito. Vai. Claro dele. Sim, como todos os outros, como foi o Vitor Pereira. Todo mundo dele. Essa é uma questão, assim, eu acho até bobagem discutir. É óbvio que ele vai pedir muito. Ele é um técnico caro, ele ganha muito bem lá, tem uma proposta de renovação de contrato para 2 temporadas, cada uma recebendo 7,5 milhões de euros, que é um valor que o Flamengo não deve chegar. Acho que é por isso que tem essa discussão. Né? Ele teria que aceitar ganhar menos para vir para o Flamengo. Né? A grande questão é o tempo. Né? O tempo é grande, quase 2 meses, porque a última rodada do Campeonato Turco lá no dia 28, eles têm os 2 jogos da semifinal da Copa da Turquia antes disso, tem o clássico com o Galatasaray no dia 21 de maio, então ele pode até estar disputando o título e tudo mais, mas pode chegar na final da Copa da Turquia, aí os jogos vai ter jogo invadindo junho, então vai dar quase 2 meses, hoje é dia 13, digamos que o último jogo seja 5 de junho, digamos, até ele chegar aqui e tal, começar a trabalhar 2 meses. Até lá o Flamengo já fez pelo menos 14, 15 jogos, pelas 3 competições que disputa. Ele pode estar mal colocado no campeonato, ele pode ser eliminado da Copa do Brasil, ele pode até se complicar na Libertadores. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer. Hoje o Mário Jorge, técnico da base, que vai comandar o time. 1, 2 jogos é uma coisa, agora você vai colocar o cara para treinar. O Fera não está mais lá. Né? Tem umas matérias que o Fera comandou. E aí tem diferenças fundamentais. Não, que em 2019... Não, 2019 foi bem diferente. Primeiro, o Abel Braga se demitiu. Então o Flamengo ficou sem técnico porque o Abel Braga pediu demissão. O Fera assumiu e teve o confronto com o Corinthians. O Flamengo já tinha vencido em São Paulo por 1-0. Ganhou no Rio de novo por 1-0. Fez outros 3 jogos, CSA, Fortaleza, ganhou os 2 e empatou com o Fluminense. Aí vem a Copa América. Então tem 1 mês e pouco aí parado. E nesse mês,
deu tempo de trazer o Jorge Jesus e ele trabalhou cerca de 3 semanas com os jogadores, exceto os que estavam convocados para suas seleções. Então ele ficou com um tempo bom para trabalhar. Ainda assim teve aquela dificuldade inicial. Foi eliminado da Copa do Brasil, correu grave risco na Libertadores, perdeu aquele jogo famoso lá para o Bahia por 3-0 dos gols do Gilberto e tal. Então, não é assim, chega, já resolve tudo, o elenco mudou, o grupo é diferente, o futebol brasileiro está um pouco diferente também em relação do que era quando ele chegou, acho que tem uma série de questões aí. Esperar por ele esse tempo todo, eu só vejo uma saída. Até foi uma sugestão que o colega ontem, até na conversa, falou, acho que só tem essa saída, Falso 9, que é um perfil no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. Ele estava dizendo, a única saída é contratar um técnico com experiência, isso assim, com muita boa vontade, tá? Muito boa vontade, que fique bem claro. O Flamengo não tem um auxiliar técnico permanente. Contratar um técnico que tem experiência treinando times profissionais, que não é o caso do Mário Jorge, que é uma aposta da aposta, né? Trazer esse cara, colocar esse cara para trabalhar. Tipo o Lampard no Chelsea, mais ou menos, exato. é um interino com a história que tem. Você traz, sei lá, você traz um cara, não vou citar o nome, parece que está fazendo nome, mas tem treinadores que treinaram o time de Série A. E um assistente do Jorge, por exemplo. Mas ele não vai sair de lá, né? Ele ia chegar no Fenerbahçe. Alguém que poderia ficar, de repente, eventualmente, com o Jorge depois. Talvez um nome indicado por ele. Pode ser. Sim, não, eu acho que o Flamengo teria. Aí também não pode entregar tudo para o cara, né? Dá a chave. Não, para já preparar o terreno para ele. Eu acho o seguinte: o Flamengo tem que escolher alguém. Se for o caso, em último caso, escolhe alguém. Contrata o interino. Nós vamos colocar o interino aqui. Falando sério, o que o Lampard está fazendo. E ele vai fazer o trabalho aqui durante esse período. Alguém que tem alguma experiência, tem experiência treinando times profissionais de Série A. Quando ele chegar, esse interino não vai fazer parte da comissão técnica dele porque ele descarta. A gente sabe disso. O Fera foi descartado imediatamente. Então você vai arrumar uma outra função para esse cara. Ele vai trabalhar como mais um gerente, de repente um gerente que funcione no Flamengo. Pode ser até o cara para dar um suporte para a diretoria, para ter uma linguagem, uma comunicação sobre aspectos técnicos e táticos que ninguém fala. Quem é que discute com o técnico do Flamengo sobre isso? Ninguém. Não é o Marcos Braz. Não tem essa qualificação. Então até esse cara pode ter uma outra função. Então, mas o cara vai querer ficar nessa função do Flamengo. Pô, tem técnico aí, tem time pequeno, tá desempregado, não vai querer ganhar mais no Flamengo e ter uma chance de ser o cara que assume quando manda o técnico embora. O Flamengo troca de técnico toda hora. Tá, 2 meses de treinador não é um contrato longevo no Flamengo, pô. Então, assim, claro. Gente, vamos ser sinceros, 2 meses no Flamengo... É muita coisa. Você vai ganhar no mínimo 400 mil reais. Eu quero dizer o treinador vai ganhar no mínimo 200 mil por mês. É a única saída que eu vejo e com muito boa vontade. Porque, a priori, da minha visão, não tem o menor cabimento você esperar ninguém por 2 meses. Não tem sentido, não tem cabimento. Você coloca tudo em risco, a temporada inteira em risco. Você pode estar perdido no campeonato, fora das outras competições. Isso não tem o menor cabimento. Até porque você não tem certeza de que vai dar certo. Ainda tem isso. As pessoas estão pensando assim como se fosse certeza absoluta. Ele vai chegar tudo... Não é assim. Cara, se fosse assim, pelo amor de Deus, o Guardiola ganhava a Champions League todo ano. Ele quer e não consegue. Porque alguma coisa acontece de errado no final. Tá de novo, voando, atropelou o Bayern essa semana. Vai ser campeão? Não sei, pô. Pegar o Real Madrid, assim. O Bobear não pega nem o campeonato inglês. A gente nunca sabe. Então, assim, tem chance, eu acho que tem uma chance de dar certo, bem maior do que qualquer outro treinador, claro, porque ele tem um respaldo muito grande da torcida. E aí o que vai acontecer? O Vitor Pereira colocava 3 zagueiros. Não pode jogar com 3 zagueiros. Aí se chega o São Paulo, ele vai pôr 3 zagueiros. Não pode jogar. O Jorge Jesus, 3 zagueiros é demais. Nossa, que estratégia esse português, né? 3 zagueiros dele. Eu sempre foi. É isso que eu vou dizer. Inclusive, caras que atacavam o Vitor Pereira e atacariam qualquer outro treinador, porque já atacaram outros, reclamando até dessas escolhas de sistema de jogo, e vão mudar de opinião, como mudam sempre. Porque pô, se for 3 zagueiros, vai ser os zagueiros que estão lá, que o Vitor botava também. E ele vinha escalando. Vai mudar muito. O Benfica, o Fenerbahçe, muitas vezes com linha de 5 ou com 3 homens na zaga. Ele tem trabalhado assim há algum tempo, ele também adota. Gente, esse sistema é usado no mundo inteiro. O Guardiola, por exemplo, está brilhando assim. Dessa maneira. É claro que tem situações que um dos zagueiros via meio que lateral, como o Léo Pereira. O jogador jogar. O que o Ake às vezes faz, mal comparando no Manchester City, o Léo Pereira também faz no Flamengo às vezes, que é o que eu falei do Palmeiras aqui, com a bola você começou num 3-2-5, se a bola fica no 4-4-2, gente. Não tem tanta coisa assim. Essa demonização do esquema com 3 zagueiros. A última vez que o Brasil ganhou a Copa, inclusive, foi com 3. Né? Foi 100%. A gente, é aquela coisa, eu quero criar alguma coisa para falar mal. Então vai com 3 zagueiros. Depende do personagem. Assim, o Felipe Luiz não pode nunca jogar de zagueiro quando tá jogando bem, ok, sabe? Então, assim, agora, é uma pena. Em todos os sentidos, falta uma figura, talvez, no Flamengo, como foi o Carlinhos, né? Que, aliás, foi o último treinador do Flamengo a ficar mais de 100 jogos, né? Isso faz 30 anos, né? Que é a figura que você pode falar, Carlinhos, de novo, fez o Lampard.
Tá fazendo Lampard no Chelsea. Não quero de novo comparar o Flamengo com o Chelsea em termos de gastos e tal, mas é mais ou menos isso. Lampard, não vai dar para ser o ex-auxiliar do Potter, então vai você aqui e vai ficar até a final da temporada, do jeito que for. Vocês acham que o Dorival Júnior aceitaria isso? Não. Informação, não. Eu sou maluco por quê? Não, Eu informação. sou maluco por quê? Ele falou que ele aceitaria voltar. Não, assim, né? Eu acho assim. Eu acho que não pode ser um técnico não, eu sei, inteiro, que atingiu o patamar do Dorival. Tem que ser um técnico de um patamar menor, um cara mais novo, um cara que vai ver isso como uma oportunidade. Pô, vou trabalhar no Flamengo, vou comandar durante 2 meses, vou subir no palco, vou esquentar o lugar pro Jorge Jesus, mas posso fazer um bom trabalho, um destaque pra mim, depois eu tenho um emprego num clube que mas um novo bem. Que já tem história, né? Ou um novo, tipo o Thiago Carpini. Não, acho que, sei lá, um novo que já dirigiu o time de Série A. Tá. É que ele vai para a Europa. O cara tem que ser um cara que dirigiu o time de Série A. Tem potencial. Mas e assim, e com alguma identificação também. Nesse caso, eu acho essa coisa, não, o treinador de vários clubes tem que ter identificação, conhecer os bastidores. Então eu chamo encanador, não é isso, cara. Mauro, eu vou dar uma sugestão essa afinidade. Ao contrário de você, mas aí também envolve paixão mesmo, e a verdade. Eu esperaria. Mas eu esperaria por quê? Talvez não pra... Nessa eu esperaria até o mas fim do contrato. Mas com o Mário Jorge, ok. Mas com o Mário Jorge. Vou falar. Eu esperaria só até o fim do contrato, porque eu acho o seguinte, eu entendo o que o Mauro diz. Será que ele vai ganhar? Mas pensando no que ele fez em 2019, eu pensaria assim, tá bom, que essa temporada vai embora. Mas que na próxima e nas outras a gente ganha tudo. Não, entregar uma temporada pela possibilidade de um técnico que não vai pagar o bico que pagou. Olha, aí nem a diretoria do Flamengo, com todas as bobagens que faz, mas aí vai botar um outro Vitor Pereira, vai botar jogar fora uma temporada. Mas já jogou fora. Jogou fora o Mundial agora. Jogou fora o Mundial de Clubes. Jogou fora o Mundial de Clubes. Então era certo ganhar do Real Madrid. Não era certo. Mas tiraram um treinador que tinha 8 meses de clube. Ia ganhar acho com o Dorival, impossível. você tem certeza? Não, mas eu não acho impossível, eu não faria o papelão que fez. Com a bolinha que estava jogando no final do ano passado, ia ganhar do Real Madrid. Mas não faria ou do Al-Hilal. Eu acho que ganharia do Al-Hilal. A temporada começa domingo, acha, mas você acha. Eu acho que a temporada começa domingo. É só um acho. Mas então é uma falta de planejamento. Não podemos trabalhar em cima de acho. Eu acho. Mas o Jorge Jesus seria um otimismo de ter várias grandes temporadas. Pra mim seria. Pergunta pra torcida. Como essas várias que pergunta pra torcida. Se você for perguntar na volta. Paulo, pergunta pra torcida do Palmeiras, que é o grande rival hoje do Flamengo e conquista de título. Estacionou aí no Campeonato Paulista e ganhou a Supercopa. Tá bom o ano? Claro que não. Claro que não. Então, a temporada começa domingo agora. O que realmente interessa ainda vem. Essa é a questão. Começa já domingo. Aliás, o próprio Flamengo fez em 19 na temporada passada. O calendário é assim, ele coloca o estadual no começo, então isso tem uma repercussão, mas o que realmente alimenta a barriga... Já começou a Libertadores, já começou a Copa do Brasil e domingo começa a Brasileiro. Aí sim. Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu colocaria o Felipe técnico. Luiz. Mas ele tem vontade, ele conhece o estilo do Jorge Jesus, que ele jogou com ele. Amigo dos outros ali. Mas você acha que ele entraria na panela? Eu acho que não. É mais um acho. Mas então é um nome. Não, eu sei, mas você convencê-lo a falar, cara, ele tá jogando ainda. Vou pegar um jogador, botar pra treinar o time aqui, quer dizer, um orçamento de 1 bilhão, o elenco caríssimo. Sabe, uma no Brasil, eu acho que ainda vergonhosa agora nesse jogo contra o Fluminense, não acontece nada com o jogador, ninguém cobra nada dos jogadores, né, os caras trotando e nem dos diretores, né, cara? O Felipe Luiz, eu acho que faria um bom trabalho, mas ele não sei se ele pararia de jogar futebol. Você pode achar, o outro pode achar, não dá pra trabalhar em cima de acho. A questão é o seguinte... Tem que ter um técnico. O Felipe Luiz o técnico agora, não pode ser um cara da base. É uma responsabilidade. De repente, se o Mário Jorge se revelar um novo Carlinhos, como o Mauro lembrou aqui, maravilhoso. Chega hoje, ganhou do Maringá, domingo ganha do Coritiba, depois ganha... Os jogos são até contra times que não são tão poderosos, convenhamos. Depois tem o Iublense lá no meio de semana no Maracanã. Você engata uma sequência boa e tudo, mas quem garante isso? Como é que você vai falar, não, vai dar tudo certo? É uma decisão muito importante. Aí tem um outro aspecto também, que é uma questão de altivez. Como é que um clube se curva a um profissional dessa maneira? Eu espero você está falando isso. Isso não existe, gente. Sabe, como é que o Flamengo se coloca assim, de joelhos para uma pessoa? Pode ser quem for, nem que fosse o Zico, cara. Se o Zico ficasse hoje com 20 anos, não pode. Clube nenhum do mundo pode se curvar a um profissional, seja ele qual for, dessa maneira. Tem que ter altivez. Você tem que se respeitar. O torcedor do Flamengo, ele não se dá o respeito muitas vezes. Ele se ajoelha para o Jorge Jesus como se ele significasse a certeza de sucesso. Eu também acho que ele tem que voltar, que só assim vai acabar essa história chata pra caramba, que é toda hora vem ou não vem, para ser um mas você acha que ele faria um bom trabalho? Ou para ser um fracasso. Eu acho que sim, que ele faria um bom trabalho, mas não sei se vai ser tão bom como as pessoas imaginam. E isso é fundamental. Talvez não seja essa maravilha toda. De repente você vai se criar, voltou o Jorge Jesus, ótimo, vamos voltar a jogar que nem em 2019. É muito provável que não, mas pode ganhar quase que tudo que ganhou e pode ganhar mais. Mas também quando ele voltar e se voltar, é ter esse ajuste de expectativa. Gente, ele é diferente,
Os jogadores são diferentes, o elenco, mesmo as mesmas pessoas estão diferentes e, lamentavelmente, em relação àquele time que, para mim, foi um ótimo time que eu vi no Brasil e na América do Sul, no século, você tem que criar essa expectativa. A gente não vai passar por cima o rodo de todo mundo, com calma, com paciência. E ele fez um trabalho horroroso no Benfica. Olha, é mais fácil contratar o presidente do Porto para dirigir o Benfica. Ele fez como eu aprendi no caso, uma merda de trabalho. Mais de 100 milhões de euros em contratações que ele pediu. Internamente, as pessoas não aguentam o Jorge Jesus no Benfica. A única coisa que seguramente ele terá é maior grau de tolerância. Sim, só perfeito. isso. Mas maior grau de tolerância. Tolerância com o técnico ótimo Nogueirinha. 3 meses. Ele não vai... Eu estou dando exemplo, né? Com o Jorge Jesus, 6 meses. Quer dizer, coisa que nenhum outro técnico teria, por exemplo, ele vai ter grau de tolerância. Só que ao mesmo tempo, Vanderlei... Mas é o seguinte... isso acaba. Sim, e até porque todo mundo... é certo. Pô, vim aqui só para te beijar. Maravilha. Certeza não tem mesmo. Vanderlei... Agora, que é o único nome que pode trazer a pacificação... Nesse momento, ele vai acabar. O Jorge Jesus discutir essa situação. O Jorge Jesus vai acabar com o fantasma do Jorge Jesus. Sim. Só que o próprio Jesus de 2019 vai ser fantasma do Jorge Jesus de 2023. Também. Se ele vier. E é fundamental ter esse trabalho mental para ele, para aguentar. O que eu acho do Mauro, né? Que ele falou realmente altivez, né? Tem até esse orgulho. Só que eu acho que pelo orgulho da diretoria, o Flamengo já perdeu muito também. Muito. O Flamengo, inclusive, deixou de esperar o Jorge Jesus e o Flamengo só ficou um ano sem ganhar. Porra, mas o Paulo Souza foi uma vergonha. Mas vem cá. E o Flamengo jogou 7 milhões e meio no ralo. Peraí. O Paulo Souza fez um trabalho vexaminoso. Vamos trabalhar com a informação correta, Thiago. Peraí. Vamos trabalhar com a informação correta nos detalhes. A diretoria do Flamengo pode aqui tomar todas as porradas do mundo e fazer um monte de bobagem. E deve isso é o óbvio. Chover no molhado. Mas vamos lá. Quando era para esperar o Jorge Jesus no final de 21, isso significava esperar um semestre, caso ele não saísse do Benfica ao final da temporada. Faltava metade da temporada. Isso foi a conversa foi em dezembro, 21 de dezembro de 2021. A temporada acaba em maio e junho. Mas, Mauro, você sabia que ele ia cair, Mauro. Peraí. Tanto que o Flamengo fechou com o Paulo Souza. O Flamengo acertou com o Paulo Souza, o Benfica demitiu. A gente imaginava que ele fosse cair, mas não havia certeza. Ele falou que ia cumprir o contrato. O auxiliar dele falou, de novo, repetindo, o auxiliar dele falou que ia cumprir o contrato, emitiram uma nota oficial Benfica e Jorge Jesus dizendo que o contrato seria mantido. Aí o Flamengo esperava, vamos torcer contra o Porto. Aí, digamos que não tivesse acontecido, ganhou do Porto. Vamos esperar mais um pouco, uma semana, 2 semanas. Aí nós íamos falar aqui, que absurdo, o Flamengo não tem técnico. O cara não contrata um técnico. Está sem treinador, porque o Renato não tinha o contrato renovado, não teve contrato. Chama o Mário Jorge, chama sei lá quem. O Carlinhos não dá mais, infelizmente. Então, não tem cabimento. Na verdade, o que ele queria na época era que o Flamengo esperasse 6 meses até, porque ele queria cumprir o contrato. Ele acreditava que ia cumprir o contrato. Se ele dissesse, por exemplo, olha, eu quero jogar a próxima fase da Champions, e vocês me aguardam mais um mês e pouco, o cara é campeonato carioca. De repente, tá bom, dá para colocar um interino aqui, e você vem em março, eu vou jogar contra o Ajax. Eu quero eliminar o Ajax. Eu tinha eliminado o Barcelona. Isso, e eu entrego minha carta de demissão. Mas não, ele queria continuar. E é um direito que ele tinha também, cara. Evidente. O cara estava na Liga dos Campeões. Aí tem outro detalhe. Cara, é a Liga dos Campeões. Você acha que o cara vai sair do time que está na Champions League para treinar time da América do Sul? Não vai. Mata-mata da Champions. Não vai. Claro que não vai. Aí é outra questão. Agora, se ele tiver pela torcida do Flamengo a adoração que ela tem por ele, ele também pode ver o lado emocional, né? O lado emocional o quê? Poxa, eu larguei o Flamengo em 2020 no meio da pandemia do nada, fui campeão contra o Fluminense no dia seguinte, meteu o pé. Logo depois do contrato renovado. Ele pode fazer a mesma coisa com o Fenerbahçe, não pode? Ué, se ele largou o Flamengo, por que não pode largar o Fenerbahçe? Agora dentro de um raciocínio minimamente lógico. E a multa rescisória é baixa. Então tá bom, Flamengo, paga a multa que eu vou embora. Mas vai deixar os turcos na mão, vai fechar a porta no mercado turco, talvez até em outros. Mas se ele quisesse devolver à torcida toda essa paixão e devoção, né? Aí que eu falo da altivez. Por que o torcedor não cobra isso dele? Cara, você largou a gente aqui em 2020. Você pegou e foi embora. Tudo bem. Uma multa de 1 beleza. milhão, Larga os turcos agora e vem pra cá que nós estamos esperando você. Vai ter Euroflá com 40 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, 50 mil, 100 mil, sei lá quantos mil. Faz isso agora. Ué, devolva essa paixão pro torcedor. Mas não, a discussão não. Agora ele tem que cumprir o contrato. Com o Flamengo ele não tinha que cumprir. Detalhe, o Flamengo se esforçou para renovar o contrato, numa pedida alta que ele fez, aí os dois chegaram a um acordo, num momento de pandemia, com as receitas despencando, com funcionários demitidos, o Flamengo renovou o contrato dele, tá? Adiantou luvas, inclusive, tem até uma polêmica das luvas, que adiantou as luvas, aí não sei se devolveu, o Landim ficou meio na bronca, acho até que aí a diretoria tem uma boa dose de razão, tá? De ter essa por mais que erre a diretoria, em algum momento ela pode ter razão. E acho que nesse episódio tem, porque esperaram o cara, confiaram nele e ele um dia falou assim, olha, eu vou embora. Então ele pode chegar pro presidente lá do Fenerbahçe e falar, olha, o Flamengo vai pagar a multa, eu tô indo embora amanhã.
Ah, você vai largar a gente? O que for? Já larguei eles, agora eu vou largar vocês. Eu já fiz isso antes, por que eu não posso fazer de novo? Quer dizer, qual é a diferença? E por que o torcedor não cobra isso dele? Jesus, faça com o Fenerbahçe o que você fez com o Flamengo e vem que a gente está esperando você, precisamos de você. Aí você vai ver o que? Uma grande relação de amor recíproco, de lado a lado. Você e esses milhões de torcedores do Flamengo que só pensam no Jorge Jesus, que gostam mais dele do que do Flamengo, gostam mais dele do que do Flamengo. Mas o torcedor que gosta do Jorge Jesus não é vivo. E ele devolve a mesma paixão. Olha a lembrança que o torcedor do Flamengo tem do Jorge Jesus. Mas é verdade. É excelente. Não é errado o torcedor ter essa paixão pelo Jorge Jesus. Mas eu não falei que é errado. Eu falei que gosta mais do Jorge Jesus do que do Flamengo. O que me parece. Alguns me dão essa sensação. Eu concordo com você que ele não deveria, que ele poderia falar isso. Eu, como rubro-negro, gosto primeiro do Flamengo, segundo do Flamengo, terceiro do Flamengo, quarto do Flamengo, depois vou gostar. Mas então, por gostar do Flamengo, você quer o Flamengo jogando bem. Sim. E foi assim que... O Flamengo tá no Jesus de título, depois que Jesus foi embora. O Flamengo jogou bem, Jesus de título? com frequência. Ele foi embora, quem não ganhou o título foi ele. Exatamente. Esse é outro ponto importante. Mas o Flamengo... Você vê o seu time jogando O Flamengo parou de ganhar falando do campeão da Libertadores. Olha quando O Flamengo ganhou o Brasileiro, Supercopa, Libertadores, Carioca, Taça Guanabara. O atual campeão da Copa do Brasil. Mas quando jogou bem... Parece que ficou no Jesus de título. E ele ganhou o quê? Ele não ganhou nada. Não ganhou nada. Me fala de qualidade de futebol. Não, detalhe. Ele treinou o Benfica. Eu não tô falando do título. O Benfica é o Flamengo de Portugal. Certo. O torcedor rubro-negro... O Fenerbahçe é o Flamengo da Turquia. São os times de maior torcida dos países. Ele treinou o Flamengo da Turquia, treina, e treinou o Flamengo de Portugal. O time que tem mais mídia, mais torcida, tudo é Benfica, tudo é Benfica. Nosso torcedor chegou a ser o maior. O pessoal do Porto tem um certo ciúme, que fala, pô, o Porto consegue mais resultado, eu só falo, é igual aconteceu essa semana. O Felipe Melo, que teve conosco essa semana, reclamou. Pô, o Flamengo está em crise, perde pra gente, fala do Flamengo. Lá em Portugal é a mesma coisa que o Benfica. O Sport fica em segundo plano, o Porto, às vezes, é mais competitivo, ganha o campeonato. Benfica. Pega os jornais para ver. Porque o Benfica é o time... Né? E o Fenerbahçe, ali tem o Galatasaray, o Besiktas é a terceira força. É o time da mídia, é o time da torcida, é o time que, sabe, mais se fala no futebol. Um detalhe. Ele pegou 2 times grandes nos seus países. Não ganhou nada até agora. O Flamengo, de fato, como o Vamp falou, só não ganhou a Recopa. Todos os Gente, mas aí você... Olha, até terça o Benfica tá jogando pra cacete. Eu tô falando de futebol. Eu tô falando futebol jogado. O torcedor do Flamengo, ele ia pra jogo, caramba, vou ver o Flamengo jogar pra caramba de novo. Pô, não é assim. Um não torcedor do Flamengo, como eu era apaixonado pelo time de 2019. É isso o time mais que eu falo, encantador. Aquilo é exceção, aquilo não é a regra. Mas por isso que o torcedor lembra, mal. Mas sei, porque o torcedor não estava tudo bem. Mas você aguenta 2 meses. O torcedor esperava aquilo e não foi... Você tá falando de um jogo. Você tá falando de um jogo. É esse jogo que você perde o título. Aquilo é exceção. Ganhou. O torcedor do Flamengo Mas hoje é você a referência espera 2 do tempo do meses por Zico, isso? foi muito mais longevo até aquele período de conquistas. E passa, cara, não tem jeito. Isso passa. Mas é o que eu falo. O do Barcelona. E o do Barcelona? De ter essa paixão pelo Jorge Jesus. O do Barcelona. Então, o torcedor do Barcelona tem que pedir o Guardiola todo dia. Esperar 2 meses, eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas assim, dá para discutir bastante. É mais ou menos o que está falando o Mauro César. Não vou dizer, pode ser refém mesmo. 2 meses do Jorge Jesus. Como, sei lá, o Barcelona, se agora quisesse de novo o Guardiola, esperaria 2 meses. É um mês, é 20 de maio. É um mês. Mas aí eu concordo. Pode ser mais. Pode ser a última rodada, não. A final da Copa é em junho. Ele vai largar? Se ele chegar, ele vai largar. Não, mas ele pode ter a Copa do comecinho de junho. Você acha que ele então não vai quase 2 meses. É mais a do que data isso. de encerramento. Ele vai até terminar a temporada. A data de encerramento. Primeira semana de junho, a Copa. No final de maio. O contrato dele é 20 de maio, vai. 20 de maio. Nessa disputa de amor... Não, o Mauro lembrou, é uma disputa de amor. Sim. Nessa disputa de amor, se ele não quiser ser sacana com o futebol do Fenerbahçe, ele, olha, dia 20 está no papel, dia 21 estou no Brasil. Sim. Pronto. Se ele não quiser ser sacana ou repetir, digamos, entre aspas, tá? A sacanagem que ele fez indo embora do Flamengo. Então, dia 21 eu estou lá porque eu quero ir. Pronto. Agora, se tem... Acaba dia 20. Mas tem um jogo mais dia 25. Depois, se eu passar dia 25, tem um dia 1º e não sei quando. É a final. Aí... Final da Copa da Turquia. Aí a minha você tem muito saco para aguentar. Mas na prática não deve ser. Ô, Mauro, eu concordo com você. A não ser que ele seja eliminado da Copa da Turquia, que ele perca jogos e o Galatasaray ganhe o título antecipado. Isso pode acontecer. Ele pode cair na Copa da Turquia, o Galatasaray pode abrir uma vantagem maior. No dia 21 de maio, aliás, tem o jogo contra o Galatasaray. Ele não vai dirigir? Vai ter o clássico do campo do Galatasaray. Digamos que nas próximas rodadas o Galatasaray aumente a diferença de 6, está em 6 pontos e ganha o clássico. Né? Aí acabou. Já é campeão, virtual campeão até matematicamente.
de repente acabou o Campeonato Turco. Se ele for eliminado da Copa, de repente ele até do dia 20 e pouco aí ele pode estar liberado. Mas isso é uma possibilidade. Tem a outra possibilidade, que é invadir junho, com os jogos, o jogo que vai decidir a Copa da Turquia. E com detalhe, com a pressão que como a gente já falou, do Fenerbahçe, já isso evidentemente já é o torcedor do time Fenerbahçe. de massa, pô. Não ganhar o campeonato, vai querer ganhar a Copa. Não, e outra coisa, já isso aqui já está causando um desgaste gigante. O Fenerbahçe, assim, você não pode, como o próprio Flamengo, mas assim, a gente sabe a paixão do torcedor turco, do Galatasaray, do Beşiktaş, que é a terceira força, e de forças menores. Já esse Aue já causa um tumulto para ele. Basta os turcos ler o que tá saindo. Claro! Não é um time de chega lá, é evidente. É o time de massa. Os torcedores vão ler os torcedores mais fanáticos. É verdade isso? No começo, o Marcos Braz deu uma semana. E aí, parece que agora já estão reavendo essa situação. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 52 mil pessoas. Deixe o seu like.